Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Como foram as avaliações de vocês? Eu creio que vocês tiveram êxito. E vamos estudar em História um novo capítulo, não é? Então vamos lá, por favor. Se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. O tema da nossa aula hoje é colonização do Brasil. Como se deu a colonização do Brasil? Vamos estudar? Vamos entender melhor, com certeza. Primeiramente, eu convido vocês a visualizarem a capa de abertura do nosso texto. Olha só, aí temos a visibilidade, a visão aí de um farol que está localizado lá na Bahia. Vamos descobrir quem construiu toda essa, vamos dizer assim, esse farol, quem construiu toda essa estrutura. Vamos lá, vamos conhecer também sobre isso. Com a chegada dos portugueses em 1500, desencadeou-se um processo de invasão das terras indígenas e de implantação do sistema colonial no Brasil. Nesse capítulo, vamos estudar a colonização do território indígena que teve início com a monocultura da cana-de-açúcar para abastecer o mercado europeu. Vamos estudar também como a exploração econômica foi baseada no trabalho de pessoas escravizadas. E eu quero também que vocês, além de visualizar a capa de abertura, possam responder essas perguntas que estão na capa de abertura, certo? Descreva a construção retratada na fotografia. Como você vai poder responder essas questões? Lá no nosso grupo de WhatsApp, tá certo, turma? Quais eram as funções desse tipo de construção? O que você sabe sobre a colonização europeia no Brasil? Comente com os colegas. E nessa última questão, o comentário, tá certo? E eu quero ouvir esse comentário lá no nosso grupo de WhatsApp. O que você acha dessa construção? Para mim, ela chama muita atenção, por conta que a gente vê a grandiosidade de uma construção em uma época que havia pouca estrutura em relação à arquitetura no Brasil. A maioria, todos os habitantes do Brasil naquela época eram indígenas que não conheciam. Então, certamente não foram os indígenas que construíram essa grande obra, né? Então, vamos lá. E olha só, a própria legenda já responde a primeira questão. Forte de Santo Antônio da Barra, construído pelos portugueses em Salvador, Bahia, no século XVI. A fotografia é de 2018. Nosso primeiro título é Portugueses e Indígenas. Imagine a cena. Vamos imaginar, vamos visualizar bem a cena. O encontro entre portugueses e indígenas. Dois povos de cultura totalmente diferente, chegando a um local que antes nem se pensava que existia, chegando a um território que antes nem se pensava que existia, e chegando por conta de um equívoco. Eles acharam que estavam chegando nas Índias. Nós vamos para o conteúdo. Eu leio daqui e você lê daí. Em 22 de abril de 1500, o navegador português Pedro Alves Cabral e sua esquadra apontaram no atual estado da Bahia, em uma região que batizaram de Porto Seguro. A partir desse acontecimento, teve início a posse e a conquista de terras que eram habitadas por indígenas havia milhares de anos. No dia seguinte à sua chegada, os portugueses desembarcaram, estabelecendo os primeiros contatos com um grupo de indígenas. Esse primeiro contato, esse primeiro encontro foi registrado pelo escrivão da esquadra portuguesa, Pero Vaz de Caminha, em carta enviada ao rei de Portugal, Leia um trecho dessa carta. Vamos lá, vamos para a leitura. E dali tivemos a visão de homens que andavam pela praia, cercada de 7 ou 8 segundos, os navios pequenos disseram por chegarem primeiro. E o capitão mandou no batel em terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E logo que ele começou a ir para lá, acudiram pela praia homens, quando 2, quando 3, de maneira que, chegando o batel à beira do rio, eram ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhe cobrisse suas vergonhas.
traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijos com batel, e Nicolau Coelho fez-lhes sinal que poupasse os arcos, e eles os apalparam. Olha só a primeira impressão dos portugueses para com os indígenas. Agora observe a outra representação do encontro entre portugueses e indígenas, produzido em 1922 pelo pintor brasileiro Oscar Pereira da Silva. E olha só, essa é uma pintura que representa aquela carta. Nós estamos vendo uma pintura e anteriormente nós lemos um texto acerca das impressões que os portugueses tiveram dos indígenas. Tá certo? Vamos lá. A primeira pergunta: compare as informações da carta de Caminha com a cena retratada na pintura de Oscar Pereira da Silva. Quais são as principais diferenças entre a descrição na carta sobre os indígenas e sua representação na pintura? Você vai observar as duas coisas, ler o texto e observar a pintura e fazer a comparação entre elas. Como você vai responder essas questões? Também para vocês que estão remoto, será respondida através de áudio lá no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Então vamos para a segunda. A carta e a pintura representam o ponto de vista do colonizador, ou seja, a carta e a pintura representam o ponto de vista do português. Como você acredita que um indígena que presenciou o acontecimento descreveria seu primeiro encontro com os portugueses? Comente com os colegas. É importante que você observe que as duas fontes que nós temos, elas representam a impressão do colonizador, do português, mas você vai imaginar como os indígenas o descreveriam. E aí você vai ver que há um choque entre essas duas percepções. Nós temos choques de cultura, porque temos povos de diferentes culturas, hábitos, e eles estão se vendo pela primeira vez. E os índios, os indígenas, ainda estão atônicos também porque eles nunca tinham visto um barco, por exemplo. E para aquela época era um barco grande, de uma estrutura que na cabecinha deles não era possível. E aí você vai imaginar, vai poder responder à segunda questão, imaginando, se colocando no lugar do indígena. Como você perceberia os portugueses? Mas vamos para o texto. Quem eram os indígenas? Os tupiniquins foram os primeiros indígenas com os quais os portugueses tiveram contato. Eles moravam nas terras do litoral e falavam a língua tupi. Viviam em aldeias com 5 a 10 grandes habitações distribuídas de forma circular, com um pátio no centro. Para sua proteção, as aldeias eram cercadas. Nelas moravam entre 500 e 3 mil pessoas. Olha só. No século XVI, haviam outros povos que habitavam o litoral, como os Tremembé, Potiguar, Caeté, Bororó, Tupinambá, Aimoré, Tamoio, Guarani e Xurrá. Cada um desses povos tinha modo de vida, cultura, tradições e costumes próprios. Leia o texto a seguir sobre o modo de vida de alguns povos na época da chegada dos portugueses. Como eles viviam? Viviam em aldeias, praticando a agricultura, a caça e a coleta. Essas aldeias podiam mudar de lugar depois de alguns anos, à medida que as comunidades necessitavam deslocar-se à procura de locais mais apropriados ao exercício das atividades que lhe garantiam a sobrevivência, áreas de solo mais rico ou regiões de maior abundância de caça, peixes ou frutos, de acordo com as estações. Assim, populações indígenas tinham grande mobilidade e poucos bens, que deviam ser transportados de um lugar para o outro. É como se eles fossem seminômades. Eles estavam num lugar, determinado lugar, até o momento que aquele lugar pudesse corresponder às suas necessidades. Não havendo mais como corresponder às suas necessidades, eles buscavam outros lugares, outros territórios. Eles tinham poucos pertences, porque nesse trânsito de precisar ir de um lugar para o outro, não tinha como ter muitas coisas para transportar. Consumiam praticamente tudo o que produziam e nunca formavam grandes estoques. O objetivo de seu trabalho não era a acumulação de bens. Não era característica indígena.
Porque os indígenas mudavam suas aldeias de um lugar com frequência. E aí você já tem condições de responder, porque o próprio texto nos propõe isso. Em sua opinião, por que os indígenas não formavam grandes estoques de alimento? Porque também o próprio texto já nos responde a questão, tá certo? De acordo com os pesquisadores, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, viviam aqui entre 3 e 5 milhões de indígenas. Após a invasão europeia e o início da exploração sistemática do território ao longo dos séculos, o número de indígenas reduziu drasticamente. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010 havia no Brasil aproximadamente 897 mil pessoas de origem indígena. Você vê aí vamos dizer assim, numa frase, que agora não lembro, a conta não bate, não é? Houve praticamente o extermínio dos indígenas, a exploração dos territórios indígenas. Como se deu a exploração? E aí nós vamos recapitular. Os portugueses chegam ao Brasil, eles conhecem a primeira impressão que eles têm, eles dão as suas primeiras impressões sobre os indígenas, e aí eles começam a conhecer o território, eles observam que ali moram várias pessoas, totalmente diferentes, grupos diferentes uns dos outros, e aí eles já começam a planejar como explorar aquele território. Desde o século XVI, os reinos europeus consideravam os territórios indígenas como fonte de extração de riquezas naturais. Nos primeiros anos após a chegada de Cabral, os portugueses não tinham interesse em ocupar o território. Eles optaram por explorar os recursos naturais do litoral e construir entrepostos comerciais chamados de feitorias. Naquela época foram construídas feitorias nas regiões litorâneas dos atuais estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o que eram as feitorias? Eram entrepostos, eles serviam para... Eles exploravam o território, traziam para as feitorias e a partir dali elas eram transportadas para os locais onde eles designavam. Nas feitorias, os portugueses armazenavam os produtos naturais, olha só, explorados no território, principalmente o pau-brasil. Ou seja, o pau-brasil foi a primeira exploração a ser feita pelos portugueses, que era uma exploração de aspecto natural. Animais como arara e macacos também eram capturados para serem comercializados na Europa. O pau-brasil, árvore cuja madeira é avermelhada, foi amplamente explorada. O corante vermelho extraído dele tinha um alto valor comercial para os europeus, pois era usado para tingir tecido. O escambo. Vamos entender o que é escambo. O trabalho de exploração do pau-brasil envolvia o corte da árvore, o transporte e o armazenamento das toras nas feitorias, além do carregamento da madeira para as embarcações. Ele era realizado em grande parte pelos indígenas, que o faziam em troca de produtos oferecidos pelos portugueses, como machado, foices e faca. Essa relação de troca ficou conhecida como escambo. Vamos lá, vamos recapitular. As relações de trabalho eram permeadas, elas eram, vamos dizer assim, intermediadas por o trabalho dos indígenas. O pagamento, não havia pagamento em espécie, até porque o indígena não tinha essa noção de dinheiro, de valor. Então, o que falei? Eu trabalho e vou te dar isso. A troca do trabalho por algo que o indígena necessitasse. E essa relação de troca ficou conhecido como escambo. Tá certo, turma? Então, vamos lá. O início da colonização. As riquezas das terras indígenas interessavam tanto aos portugueses quanto a outros povos da Europa. Os franceses, por exemplo, também vinham ao litoral para extrair o pau-brasil. Portanto, para evitar invasões, os portugueses decidiram colonizar o Brasil. Inicialmente, nós vimos que não havia interesse nenhum de colonizar o Brasil, mas de explorar. E eles começaram a sua exploração a partir de produtos naturais. Tanto é que a primeira exploração foi do pau-brasil. E aí, por conta da invasão de outros povos, houve uma necessidade de, por assim dizer, de guardar aquele território. E como guardar aquele território? Colonizando.
O reino português enviou uma expedição colonizadora comandada por Martim Afonso de Souza. Ele fundou São Vicente em 1532, a primeira vila de administração portuguesa na América. A partir disso, Portugal iniciou a implantação do sistema de capitanias hereditárias em sua colônia na América. Então, vamos só observar. No início da colonização, que só aconteceu por conta da invasão de outros povos da Europa, e a partir daí o rei português manda para o Brasil um comandante chamado Martim Afonso de Souza, e é ele que funda a primeira comunidade, a primeira vila de administração, que foi São Vicente. E a partir daí há o início da implantação do sistema de capitanias hereditárias. E aí você deve estar se perguntando, e o que são capitanias hereditárias? Ou o que foram as capitanias hereditárias? O sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram grandes extensões de terra doadas por D. João III. Alguns portugueses ricos, quem recebia a capitania era chamado de donatário, o qual era responsável para colonizar e tornar as terras produtivas. Das 14 capitanias, as quais mais se desenvolveram foram as de Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéus e São Vicente. Elas cultivavam grandes lavouras de cana para a fabricação do açúcar, que tinha alto valor comercial na Europa. E agora vamos conhecer o governo geral. Como os donatários das capitanias enfrentavam muitas dificuldades para administrar suas terras, o rei de Portugal, aumentou a presença portuguesa na colônia. Em 1549 foi implantada uma forma de governo centralizada no Brasil, chamada de governo geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral nomeado pelo rei. Tomé de Souza chegou ao Brasil acompanhado de funcionários portugueses para ajudá-lo na administração da colônia. O ouvidor-geral cuidava da justiça. E olha só, já convido vocês, se não estavam sublinhando, por favor, comece a sublinhar. O ouvidor-geral cuidava da justiça e o provedor-mor da arrecadação de impostos para o reino português. E o capitão-mor da defesa e da fiscalização do território. Vieram também soldados, artesãos, carpinteiros, pedreiros e padres jesuítas. Escravização e resistência indígena. E olha só, os indígenas, eles estão no seu território, em um belo dia chega um povo totalmente diferente, e aí já se tem uma relação aí de, vamos dizer, de espanto dos dois lados. Mesmo assim, o português, ele adentra o território indígena, ele vamos dizer assim, ele subjuga esse indígena, fazendo com que esse indígena trabalhe apenas em troca de coisas e não de um pagamento, porque na cabeça do indígena não existe essa ideia de valor. E aí ele já vai iniciando aí o seu projeto de colonização. E aí vamos observar que dentro desse processo de colonização, como indígena, ele foi escravizado. E se essa escravidão do indígena gerou nele uma resistência àquela situação de escravidão. Com o início das atividades agrícolas nas capitanias hereditárias, por volta de 1530, os colonos portugueses escravizaram muitos indígenas. As aldeias eram invadidas pelos colonos munidos de armas de fogo, e os indígenas eram levados presos para depois serem forçados a trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar nos engenhos. Os indígenas resistiam de que forma à opressão e à violência, lutando para proteger suas famílias e defender seus territórios. Eles promoveram ataques aos engenhos de açúcar e aos povoados, praticamente destruindo os núcleos fundados nas capitanias de Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo e Bahia. Nos combates travados com os colonizadores, enfrentavam diversos problemas, entre eles um menor poder de destruição de suas armas em relação às armas europeias. Diante disso, muitos indígenas optaram pela migração como forma de resistência. Milhares deles abandonaram seus territórios ancestrais e dirigiram-se para o interior do continente, procurando ocupar áreas onde ainda não havia a presença de europeus. E aqui nós temos duas perguntas também acerca dessa imagem, tá certo? Vamos lá.
Essa gravura do século XVI representa indígenas combatendo invasores europeus no Brasil. Identifique esses personagens. E aí você já vai também responder lá no nosso grupo de WhatsApp, ok? Os indígenas estão lutando com quais armas? E os europeus? Vocês vão poder responder fazendo a observação da imagem. A catequização de indígenas. Os padres da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas, chegaram ao Brasil no século XVI. Eles tinham como objetivo converter os índios ao catolicismo por meio da catequização. Para cumprir seu objetivo, os jesuítas procuravam se aproximar dos indígenas nas aldeias, ganhando sua confiança e convencendo-os a mudarem para as chamadas missões ou reduções. As missões eram construídas para serem habitadas pelos indígenas e padres jesuítas. Geralmente possuíam algumas casas, áreas de cultivo agrícola, curral, oficina, colégio e igreja. Nas missões, os jesuítas ensinavam os princípios do catolicismo, assim como os costumes europeus. Nesse processo, as práticas culturais dos indígenas sofreram grandes alterações. E aí eu convido vocês a fazerem a leitura do texto na íntegra, tá certo? A realizarem as atividades que estão sendo propostas lá no nosso roteiro, mas é importante, meus amores, que cada um de vocês faça novamente a leitura, elenque em palavras-chave que dê condições a você de uma maior compreensão acerca do conteúdo. E vamos dialogando sobre essas palavras, tirando as nossas dúvidas lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!